Boa noite, gente. Bom, me botaram para uma tarefa aqui complicada, né? Porque falar de um tema que era do Eduardo Arruda-Alvim, depois do Daniel Assunção, realmente, né? Não é uma tarefa fácil. Porém, gente, o tema que eu vou falar é um tema que eu gosto muito. E acredito que todos aqui já têm a oportunidade, né, de lidar não com o recurso, mas com as dificuldades inerentes ao tratamento e à vida prática do recurso especial. Eu fiquei pensando assim, o que falar, porque num tema tão amplo, num espaço de tempo tão curto. Porque eu tenho cerca de 30 minutos, pelo tardar da hora, né? Muitos já têm seus compromissos também. E um público seleto, né? A maioria de advogados, a sua maciça maioria. E aí eu fiquei com essa... E como inaugurar, né, essa exposição? Porque tem gente que tem a mania de dar nome, né, para a exposição, tipo um título e tal. Poderia ser só recursos especiais e tal. Aí eu fiquei pensando... tem um artigo do professor Cássio Scarpinella Bueno, que ele deu o seguinte título bem interessante, né? Quem tem medo do pré-questionamento? Eu acho que eu vou dar uma plagiada, citando a respectiva fonte, né? Então não é tão plágio assim. Quem tem medo do juízo de admissibilidade dos recursos especiais? Essa é eu diria até dos recursos de natureza excepcional, né? Porque muito do que eu vou falar aqui poderia ser aproveitado para o recurso extraordinário e na seara trabalhista também para o recurso de revista. Quem atua diariamente, né, milita no ambiente forense, sabe que o recurso especial, hoje, nós temos uma verdadeira via crucis para fazer com que ele seja conhecido, né, e, se conhecido for, efetivamente analisado. Aliás, isso é uma situação que aflige, de maneira geral, o ambiente forense, não só nos recursos excepcionais. Mas como um recurso excepcional, e no caso no recurso especial, nós estamos diante de um ato, né, que vai ser o desfecho do processo no que diz respeito ao principal momento dele, né, o ápice do processo é a decisão judicial. Não tem algo mais importante do que a decisão judicial no processo. Então, trilhar o caminho, um bom caminho para que você chegue, no final das contas, a uma boa decisão, e eu não estou falando boa decisão, aquela decisão que te alegra, né, porque você venceu a causa, mas boa decisão no sentido de uma decisão de qualidade, produzida de forma a respeitar as garantias fundamentais do processo, contraditório, ampla defesa e tal. O Daniel, que me antecedeu, tocou num assunto muito importante que diz respeito a uma diretiva contida nas normas fundamentais do novo Código de Processo Civil, né? E isso tem tudo a ver também com o que eu vou falar agora para vocês. As normas fundamentais do Código de Processo Civil, de maneira geral, né, elas se encontram lá no iniciozinho, né, diríamos assim, abre aspas, numa parte geral, porém elas irradiam já efeitos no último ato, o ato de decisão. E eu não me refiro à sentença propriamente dita, mas eu me refiro à decisão produzida no âmbito dos tribunais superiores. O Brasil namora com o common law. Eu falo assim, namora com o common law para ficar claro que não somos um país common law, somos um país civil law. Porém, vocês vêm assistindo, já desde o Código de Processo Civil de 1973, uma série de mudanças legislativas com o objetivo de racionalizar e, acima de tudo, eu diria até, principalmente, com o objetivo de propiciar uma maior celeridade ao julgamento de causas. Agora, eu queria, se eu pudesse dar a vocês a oportunidade da fala já nesse momento, eu garanto que se eu perguntasse para cada um de vocês, se vocês têm notado uma jurisdição mais célere depois que foram inaugurados os recursos de caráter repetitivo,
Eu acredito que a maioria de vocês iria me responder que não. Aliás, já tem tempo que você responderia que não. Eu já estou nessa vida há um tempo. Em 1994, antecipação de tutela. Aí pensamos, agora nós temos um instrumento capaz de propiciar celeridade ao processo. Foi? Não foi. Bom, com o passar do tempo, sincretismo processual. Nós vamos fazer o seguinte agora, vamos transformar o processo de execução em fase de execução, porque isso vai melhorar. Não deu. Não propiciou melhora nenhuma. Depois, idealizamos um instrumento da repercussão geral, com o objetivo de melhor racionalizar e propiciar celeridade às decisões judiciais, agora por parte do Supremo Tribunal Federal. Também não aconteceu isso. O ministro Luiz Roberto Barroso chega a dizer que, para desafogar o judiciário, nós teríamos que parar de ajuizar demandas nos próximos 12 anos, para que o Supremo Tribunal Federal se dedicasse a julgar o estoque de processos que ele possui hoje. Ou seja, o buraco não tem fundo. E o Código de Processo Civil, ele veio, o Código Novo, de 2015, com o intuito de racionalizar, com a boa intenção de racionalizar. Eu falo que ele é um código cheio de boas intenções, mas só boas intenções, porque na prática isso não aconteceu. Veja, antes de tratar propriamente do recurso especial, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter um caso de vocês, qualquer que seja, paralisado por força da pendência de análise de um determinado recurso repetitivo. Agora, você teve esse caso paralisado por uma hipótese qualquer. Eu vou dar um caso real. Imagine aquele caso em que ocorreu a suspensão de todos os processos que discutem taxa de corretagem. O STJ, durante um tempo, debateu muito esse assunto. Vários processos ficaram suspensos, até que se discutisse e se chegasse a uma conclusão definitiva acerca da validade ou não da transferência do encargo da corretagem prevista em contrato para o consumidor final adquirente de uma unidade imobiliária. Os casos ficam parados. E ficaram parados durante um longo período de tempo. E aí, o seu caso parado, durante esse longo período de tempo. Antigamente podia ficar parado até 1 ano, Essa regra foi revogada, e eles ficam, então, lá demasiadamente parados. E aí você aponta para o relator, que, por exemplo, que está julgando o seu recurso, que há uma distinção entre o seu caso e o caso paradigma. A análise desse procedimento distintivo costuma não ser satisfatória. Você faz o agravo interno. Esse agravo interno, de igual maneira, não é satisfatória a análise que você objetivava ter, no caso. Diante disso, o que te resta? Absolutamente nada. Te resta aguardar, porque não há previsão de recurso, pelo menos não de forma pacífica, para essa determinada situação. Ou seja, gente, o que me parece é que o recurso especial, hoje ele é idealizado nessa metodologia de litigiosidade repetitiva, não para solucionar lides, mas para fixar teses. Isso é uma premissa fundamental, porque o artigo 102 e também o artigo 105, da Constituição Federal, eles dizem expressamente que, ao conhecer um determinado recurso especial ou extraordinário, tanto faz, o tribunal julgará a causa. Ou seja, teremos aqui duas possibilidades: o juízo de cassação e o rejulgamento propriamente dito. Entretanto, na medida em que os tribunais começam a idealizar que a função precípua deles é solucionar de maneira geral casos futuros que ainda não existem nas suas peculiaridades e singularidades fáticas, eles acabam criando a mentalidade de que eles estão ali não para julgar casos, mas para fixar teses. E você não vai ao judiciário para ter uma tese fixada.
no seu caso. Você vai ao judiciário para solucionar o conflito que diz respeito ao seu cliente. Isso é uma premissa fundamental, né? Fundamental. Veja que nós falamos ainda hoje, por mais que nós tenhamos princípio da primazia do julgamento de mérito, né? Princípio da desconsideração de vícios graves, né? Que na verdade nem são tão princípios assim, mas enfim, na medida em que o Código assegura ou busca assegurar o julgamento do mérito da causa, como falar ainda hoje, com tanta ênfase, em jurisprudência defensiva? Como que na prática é tão complexo assim conseguir obter um juízo de admissibilidade positivo do recurso especial? Todos sabemos que é uma via crucis, né? Subir com um recurso especial. Veja, há um binômio que assola o judiciário de maneira geral. E esse binômio é quantidade e qualidade. Vocês acham que o Poder Judiciário e que a reforma do Código de Processo Civil, as reformas do Código de Processo Civil de 1973 e o novo Código de Processo Civil deram maior atenção a solucionar qual desses problemas? A quantidade de processos ou a qualidade da decisão judicial? É claro que o Código de 2015, sendo justo com ele, no que estabelece as normas fundamentais, no que estabelece decisões não surpresa, que já teriam sido estabelecidas na Constituição Federal, né? A vedação da decisão não surpresa decorre do princípio do contraditório, que fornece para a gente um instrumento importante do saneamento compartilhado, do 357, que fornece para a gente um instrumento importante da fundamentação exaustiva das decisões judiciais, no artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, tão mal aplicado, né, ultimamente. É claro que o Código estava preocupado com a qualidade da decisão. Agora, veja, no ambiente prático, essa preocupação do legislador tem sido abraçada pelo Poder Judiciário? Ao que me parece, não. Ao que me parece, não. Os recursos especial e recursos extraordinários, de maneira geral, eles hoje servem muito mais para a promoção de uma fixação de um entendimento que se crê será aplicado a todos os demais casos futuros que ainda nem se conhecem as nuances fáticas, que podem vir a distingui-lo do caso sob julgamento, do que propriamente dito com a qualidade da decisão judicial. E isso é extremamente perigoso. Eu tenho alguns pontos assim para destacar para vocês. Por exemplo, a figura que o Cássio Scarpinella Bueno indaga se temos medo, a figura do pré-questionamento. A figura do pré-questionamento já é uma figura tormentosa há anos. Veja, só para fazer uma pequena recapitulação, né, até porque, diante do nosso tempo, a gente pode fazer provocações do que fazer uma exposição propriamente dita escalonada, né, à la índice, à la graduação. O pré-questionamento ficto, o pré-questionamento explícito, o pré-questionamento implícito, já era uma loucura. Veja que nós tínhamos no STF uma determinada posição. Para o STF, diante de uma decisão judicial que lhe é desfavorável, acaso você embargasse de declaração, mesmo que não tivesse ocorrido o enfrentamento explícito do dispositivo de lei que você alega ter sido violado, por ficção, né, por presunção, você já poderia manejar diretamente o recurso extraordinário. No STJ isso não acontecia. No STJ havia necessidade de uma manifestação expressa acerca do dispositivo legal violado. Daí o nome, pré-questionamento explícito. Em nenhum momento a Constituição Federal exigiu isso. Isso é uma construção jurisprudencial. Com o objetivo de quê? Evitar o acesso às cortes superiores. Esse pré-questionamento implícito e esse pré-questionamento explícito, o Código de Processo Civil de 2015 tentou coibir. No nosso artigo lá, 1025. O artigo 1025 diz expressamente que, uma vez apresentados os embargos de declaração, persistindo a omissão,
Abre-se imediatamente a via do recurso especial ou do recurso extraordinário. Adivinha o que o STJ decidiu em junho desse ano? Ele diz que, para interpretar esse dispositivo, a coisa não é tão bem assim. Esse dispositivo merece a seguinte interpretação. O artigo 1025, que estabelece a possibilidade, então, de uma presunção de pré-questionamento, quer dizer, o pré-questionamento ficto, você apresentar os seus embargos de declaração, persistir a omissão e você já ter aberta a possibilidade de interpor o recurso especial, o STJ diz, mas você, além de atacar a matéria de fundo que você disse que foi violada, você tem que arguir a ofensa ao 1022. Qual é a ofensa ao 1022? Ao dispositivo que diz respeito aos embargos de declaração. Você tem que alegar que houve omissão, obscuridade ou contradição, porque aí ele, STJ, vai analisar se de fato ocorreu tal ofensa, se de fato havia uma omissão, se de fato havia uma obscuridade, se de fato havia uma contradição. E aí, havendo um desses vícios, ou vários desses vícios, em eles existindo, aí sim ele julga o seu recurso. Ou seja, voltamos praticamente ao que era antes, né? O texto legislativo, no final das contas, de pouca serventia ele possui, porque há uma mudança, né, jurisprudencial, mais uma vez no sentido de promover um desabarrotamento das prateleiras do Poder Judiciário, que é o que nós, de regra, assistimos hoje, né? Outra questão bastante importante, viu, gente, e que diz respeito aos recursos excepcionais, principalmente ao recurso especial, eu acho essa, assim, um tormento danado. É o 1030 do Código de Processo Civil. Vocês sabem que o 1030 do Código de Processo Civil é aquele dispositivo que trata dos agravos, né? Do juízo de admissibilidade do recurso especial. Esse dispositivo, ele é muito diferente do artigo 544 do antigo Código de Processo Civil de 73. Está dando muito pano para a manga esse dispositivo. Veja bem, quando você interpõe um recurso especial dirigido à vice-presidência do seu tribunal, ou seja, do tribunal que prolatou a decisão recorrida, né, a vice-presidência fazia o juízo de admissibilidade, normalmente negativo, né? E uma vez que esse juízo de admissibilidade era negativo no Código de 73, abria-se para você a possibilidade de interposição do agravo previsto no artigo 544 do CPC da época. Esse agravo era remetido ao STJ ou ao STF, dependendo do caso. Já? Pois então, hoje a situação é um pouco pior. É um pouco pior. Por quê? Se naquela época o agravo era remetido ao STF e ao STJ, que se convencido da admissibilidade do recurso, julgava o agravo como se recurso especial fosse, né? Hoje temos uma situação tanto quanto inusitada. Por quê? Primeiro que o Código de Processo Civil, como vocês sabem, ele foi reformado antes mesmo da sua vigência. O Código de Processo Civil 2015, ele tinha acabado com essa história do juízo duplo de admissibilidade no recurso especial. O recurso especial seria analisado diretamente no Tribunal Superior, diretamente no STJ. Quer dizer, o juízo de admissibilidade seria feito lá. Qual era a ideia da comissão de processualistas responsável pela edição do Código à época? A ideia era, se o Código de Processo Civil está tão ligado assim, ou namorando, né, com o sistema common law, se os tribunais superiores querem se tornar cortes de vértice, né, para usar a expressão lá do Mitidiero e do Marinoni, para fixarem teses capazes de promover uma pacificação social, o acesso a esses tribunais superiores tem que ser facilitado. Porque se a ideia é criar provimentos que gerem estabilidade, como que eu posso justificar esse ideário impedindo o acesso àqueles que vão criar tais provimentos? É um paradoxo total, né? Então, o que a Comissão de Juristas fez? Retirou o juízo de admissibilidade do Tribunal ACO e determinou que esse juízo de admissibilidade fosse feito apenas no Tribunal Adquem, né? No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para ficar no tema da exposição. Veja bem, o Código, então, foi alterado.
a magistratura, ciente de que isso ia trazer uma consequência óbvia, né? Um maior número de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, fez um lobby e editou a Lei 13.256, em 2016, antes da vigência do Código, pouco antes da vigência do Código. E essa lei, então, restaura o juízo de admissibilidade no Tribunal ACO. É o que nós vivemos hoje, né? Interpomos o nosso recurso especial perante a nossa vice-presidência, alguns tribunais é a presidência, é feito o juízo de admissibilidade. E aí, esse juízo de admissibilidade, supondo que ele seja negativo, como frequentemente o é, esse juízo de admissibilidade ele pode simplesmente dizer, olha, você está discutindo matéria fática, você está discutindo questão contratual, né? Aquela súmula 7, famosa súmula 7, né, da matéria fática. Ou, por exemplo, ele pode dizer assim, o que você está discutindo contraria entendimento já firmado em sede de recurso repetitivo, ou em repercussão geral, se for o caso do extraordinário. Veja bem, fiquemos assim, nesse caso, em que o tribunal nega a admissibilidade ao seu recurso especial, porque o que você debate nele contraria jurisprudência já firmada em sede de recurso repetitivo. O que fazer? Se estivéssemos no CPC anterior, a ideia era agravo. Qual agravo? O agravo chamado agravo de retenção, o agravo nos próprios autos, né? O agravo do antigo 544. Nesse CPC atual, não é mais esse agravo. É agravo interno. Você tem que manejar o agravo interno, que vai ser julgado pelo órgão competente, de acordo com cada tribunal, ou pleno, ou uma sessão específica. E o que você vai demonstrar nesse agravo interno? Que o seu caso, cuja admissibilidade foi negada, difere daquele caso que foi analisado em sede de recurso repetitivo. Quer dizer, eu chamo de agravo distinguish, esse, que é o agravo que você tem que provar que houve, de fato, um mau juízo de admissibilidade, porque o seu caso contém peculiaridades fáticas e jurídicas que o diferenciam daquele que foi julgado em sede de recurso repetitivo, por exemplo. E aí, beleza, julgamos o agravo interno. O que cabe agora? Continuaram negando a admissibilidade do seu recurso. O que fazer? Não há previsão legal de recurso para isso. Não há previsão legal. E aí, se não há previsão legal, volto à pergunta, o que fazer? Né? Talvez a ideia da lei, se é que a gente pode falar assim, né? Mas a mens legis talvez seja você realmente impedir o acesso. Realmente seja inexistir recurso. Porém, veja que paradoxo, na medida em que você não propicia o acesso à instância superior, nesse caso, ao Superior Tribunal de Justiça, vai acontecer uma verdadeira loucura. Porque se uma vez fixada uma tese em recurso repetitivo, toda vez que você interpor um recurso especial discutindo aquela tese, mesmo que com algumas peculiaridades que justificariam o conhecimento, peculiaridades fáticas e jurídicas, que diferenciariam o seu caso daquele que foi decidido em recurso repetitivo, não te sobra nada a não ser o agravo interno. E se o agravo interno, inadvertidamente, também não for provido, a solução final é aquela que foi dada em recurso repetitivo. O paradoxo é, você não consegue acesso à Corte Superior para tentar mudar o precedente firmado em sede de recurso repetitivo. O precedente pode ser uma absoluta porcaria. Pode traduzir uma injustiça tremenda. Peguemos assim um caso bem absurdo mesmo na corte norte-americana, né? Aquele caso dos separados mais iguais, que todo mundo conhece, né? Em que havia a segregação entre negros e brancos, já que negros não poderiam frequentar o mesmo ambiente de brancos.
Em um determinado momento histórico, isso foi alterado. Vocês podem frequentar o mesmo ambiente, mas os negros do lado esquerdo e os brancos do lado direito. Daí o nome, né? Separados, mas iguais. Imagine que loucura se a Suprema Corte não tivesse tido a possibilidade de reanalisar esse caso, superando esse esdrúxulo entendimento. É o que se tem hoje. E aí qual é a solução, gente? A solução, a doutrina estabelece uma série de posições não unânimes. Assim, vou citar, pelo tardar da hora, apenas 3. O Didier e o Leonardo José Carneiro da Cunha, naquele curso de Direito Processual Civil, volume 3 deles, o verdinho, né? Eles sustentam a possibilidade de reclamação. Sustentam a possibilidade de reclamação. Lá com base no 988. Acontece que não há ainda, né, essa posição. E que na época do artigo 543B, entrancamento de recurso repetitivo lá no CPC de 73, já há jurisprudência consolidada que não caberia reclamação em hipótese tal. Já é um problema. Né? Pegamos assim, o Nelson Neri Júnior, por exemplo, publicou um artigo com aquele Jorge Zabud, e ele sustenta a possibilidade do manejo do agravo do 1042. O agravo do 1042 é aquele utilizado não nas hipóteses distinguidas, mas nas hipóteses em que o recurso especial não é admitido, por exemplo, né, por ofensa à súmula 7, né, por discussão de matéria contratual, por ausência de pré-questionamento e por aí vai. Ele sustenta, então, essa possibilidade. Estou sabendo. Viu? Eu fico até com medo quando vejo esses negócios assim. Né? Eu prometo que serei breve, só o encerramento. E aí, veja, nesse caso, ele sustenta, então, a possibilidade de interposição do agravo com base no 1042. Bom, há quem sustente, Gerli Nunes, por exemplo, Gerli Nunes de Minas Gerais, ele já sustenta que, nesse caso, o que você deveria fazer é interpor recurso especial da decisão desse agravo interno. Baseado em quê? Baseado no fato de que teria sido ofendido no 927 do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade do overruling. Jurisprudencialmente, você não tem ainda uma pacificação, gente. Então, como eu disse para vocês, eu vim para trazer mais angústias do que felicidade. Porque o recurso especial, como eu disse, é algo que dá medo hoje em dia. Obrigado, então, a todos.